Bom dia, tudo bem com vocês? Então, em tempos de tantas dificuldades, vamos dizer assim, né? Esse vídeo é um sinal de solidariedade e comprometimento com o meu trabalho em relação aos alunos do sexto ano do Colégio La Salle, meu trabalho como professora de geografia, tá bem? Esse vídeo foi preparado com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem, tá bem? Os especialistas, os escritores em geral, têm dito que esse tempo que a gente está tendo aí de isolamento social precisa ser bem aproveitado por nós. E então a ideia é que você consiga aproveitar bem esse tempo, realizando seus estudos, desenvolvendo as atividades que a gente tem enviado. E aí a gente espera que seja um momento bastante construtivo para vocês, tá bem? Esse vídeo de hoje é um vídeo sobre escala cartográfica. Para você aí que é meu aluno do sexto ano e está pelejando aí com os exercícios, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de escala cartográfica, é interessante a gente pensar que você já utiliza a escala há muito tempo na sua vida. Todas as vezes que você desenha, você está, de certa forma, na maioria das vezes, reduzindo aquilo que você quer desenhar para que seja possível de caber ali naquele papel. A escala, então, nada mais é do que essa redução. Então, a gente vai sempre pensar que se a gente for partir dessa pergunta inicial, tá bem? O que é a escala cartográfica? A gente vai pensar que a escala cartográfica é essa redução da realidade, tá bem? Acontece que para reduzir a realidade, eu preciso construir uma relação matemática. E então a gente agradece bastante aí a presença da matemática nessa aula de hoje, para nos ajudar a entender como essa relação vai ser construída. Se a gente for pensar então que eu tenho uma relação de dois valores, uma relação entre dois números, eu preciso perceber que essa relação ela pode acontecer sendo expressa dessas duas formas aqui que a gente conhece, tá bem? Por isso eu coloquei aí nesse cartaz, olha só, tipos de escala. Então eu tenho a escala numérica, que é essa primeira que está sendo representada aqui, e a escala gráfica. Uma primeira ideia é a gente aprender a fazer a leitura. A leitura da escala é muito importante, tá bom? Então, na escala numérica, nesse exemplo que eu apontei aqui, eu tenho 1 para 20 mil. Tá dando para observar aí? O que isso significa? Na minha leitura, 1 para 20 mil ou 1 por 20 mil, eu estou dizendo que 20 mil estão sendo representados dentro de 1. Só que não basta eu dizer 20 mil. É muito importante nessa aula que a gente use as unidades de medida de comprimento. Então, neste caso aqui, a unidade de medida utilizada para a representação da escala numérica será sempre o centímetro. Então, neste caso, a minha leitura correta será 20 mil centímetros foram reduzidos para caberem 1 centímetro de mapa, 1 centímetro de papel. Interessante, né? Fazer essa ideia, olha só. Se a gente pega uma régua e imagina o que é 1 centímetro, né? Olha só, o que é 1 centímetro? É isso. Pensa 20 mil centímetros dentro de 1. Então a gente precisou reduzir a realidade, né? E construímos essa relação matemática. Agora vamos para o entendimento da escala gráfica. Eu falei para vocês agora que a escala numérica ela está sempre em centímetro, né? Por mais que a gente não veja o cm, que é a sigla do centímetro, representada aqui no final, tá bom? Mas a escala gráfica ela é diferente, ela é uma escala bem explícita. Ela vai me mostrar a unidade de medida aqui no finalzinho, tá bem? Então ela vai ter um desenho, tá dando para observar aí, um desenho onde eu tenho a fragmentação, e é importante lembrar que cada parte dessa equivale a 1 centímetro, do mesmo jeito que aqui é 1, e esse 1 vai sempre ser repetido, tá bom? Sempre eu vou ter o número 1 aqui sendo representado primeiro, para depois representar o valor da realidade. Então, distância gráfica, distância real, tá bem? Então, quantas vezes o mundo real foi reduzido para caber em 1 centímetro? Aqui, então, eu também tenho 1 centímetro, tá bem?
1 centímetro a cada intervalo. Observe que nesse exemplo aqui eu coloquei de 10 em 10. Então, 10 centímetros, ou melhor, desculpe, 1 centímetro representa 10 quilômetros da realidade, tá bem? Então, eu fui de 10 em 10 utilizando a unidade de medida de quilômetro, tá ok? Então, aqui eu tenho 10 quilômetros em 1 centímetro. Logo, em 2 centímetros eu tenho 20, 30, 40, 50 e assim por diante, tá bem? Então, é interessante você pensar sempre nesses dois tipos de escala, porque nos mapas a gente vai ter essas duas representações. A Mafalda querendo roubar a cena. Fica aí, gata. Então, olha só. Agora, a gente vai falar um pouco a respeito da classificação das escalas. As escalas, elas podem ser classificadas, tá bom? Em 3 grupos, na realidade, mas aqui agora a gente vai conhecer 2 a princípio, tá bem? Preparei aqui também esse cartaz que nos mostra essa classificação. Muito importante sua atenção agora para seguir esse raciocínio. Observe. Eu tenho aqui um exemplo de escala grande e um exemplo de escala pequena, onde a escala 1 para 50 foi o meu exemplo de escala grande. E a segunda, que foi a escala pequena, é o exemplo de 1 para 500 mil, tá bem? Se você parar para pensar, raciocine comigo. Na primeira escala, 50 centímetros foram reduzidos para caberem 1 centímetro de papel. Na segunda escala, 1 para 500 mil centímetros foram reduzidos para caberem 1 centímetro do mapa. Pensa comigo, em qual das duas escalas você vai ter mais riqueza de detalhes? A primeira ou a segunda? Acertou quem falou a primeira. Na primeira escala eu tenho mais detalhes. Por isso que ela é classificada como uma escala grande, porque eu tenho uma grandeza de detalhes. Então observe que não é o número que está sendo classificado. Porque se eu olho assim prontamente, sem raciocinar, eu digo, 500 mil é maior do que 50. Então 500 mil é a grande e 50 é a escala 1 para 50 é a escala pequena. Mas é exatamente o contrário, tá bem? O número 500 mil faz com que a riqueza de detalhes seja perdida. Então, a escala se torna uma escala pequena, porque eu tenho poucos detalhes. Então, quanto maior for o meu denominador, o número que vem aqui depois da barra, ou depois dos 2 pontos, significa que a realidade foi reduzida mais vezes. Se ela foi reduzida mais vezes, significa então que eu perdi os detalhes da superfície mapeada, tá bem? Agora, vamos pensar no seguinte. Sempre que eu tenho essas escalas, eu estou trabalhando com um sistema métrico, tá bem? Com as unidades de medida de comprimento. Você deve conhecer elas porque você já estuda matemática há um bom tempo, não é verdade? Então, olha só. Aqui estão elas organizadas nessa tabelinha, tá bom? Olha só o que a gente precisa pensar. Os exercícios de escala, eles vão sempre nos desafiar a mudar a unidade de medida de comprimento. Sair do quilômetro, ir para o centímetro, sair do metro, ir para o milímetro, enfim. Então é importante que você pegue aí a maneira correta, então, de fazer essa transformação. Lembrando que existem outras formas de você fazer isso, por exemplo, utilizando regra de 3. Mas aqui agora a gente vai utilizar essa tabelinha, tá bem? Observe, na tabela eu tenho o metro aqui no meio, tá bom? Decímetro, centímetro e milímetro de um lado, e do outro eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá bem? Então, eu preciso pensar sempre que eu preciso utilizar a unidade mais adequada. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma escala numérica, eu tenho que lembrar que eu trabalho com um centímetro. Se eu estou trabalhando com distâncias reais, é melhor que eu utilize o quilômetro ou o metro, por exemplo, tá bom? Então, olha só. A gente vai pegar aquele exemplo que eu utilizei aqui sobre os tipos de escala para fazer a transformação de 2 valores. A primeira que a gente vai fazer é utilizando essa primeira escala aqui. Vamos imaginar que eu queira transformar essa escala, 1 para 20 mil, em uma escala gráfica. Para eu transformar essa escala como essa, para ficar assim, é mais adequado que eu use o quilômetro. Então, eu vou ter que transformar 20 mil centímetros para quilômetros. Então, observe. 20 mil
eu pego o último zero, posiciono na casa que eu estou, que é a casa do centímetro, tá bem? E vou posicionando os zeros até chegar aqui, tá bom? Número 2 no final. É importante lembrar que todo número ele tem uma vírgula invisível aqui no finalzinho, então a gente vai trabalhar com o deslocamento dessa vírgula e a ideia de anular os zeros, cortar os zeros, né? Então eu tenho aqui o número nessa posição da casa e eu quero transformar para quilômetro. É só eu ir fazendo o corte dos zeros até chegar aqui. Então sobrou o número 2, então significa que 20.000 centímetros é igual a 2 quilômetros, tá bem? Agora, para eu pegar e fazer a finalização dessa transformação, é só eu fazer o desenho, esse desenho aqui da reta, tá bem? Colocar o zero aqui e ir colocando de 2 em 2, que foi o valor que eu descobri, tá bem? Colocar o km ali no final, tá bom? Agora vamos imaginar o exercício contrário. Vamos imaginar que eu queira transformar uma escala gráfica em uma escala numérica. Eu vou ter que tirar do quilômetro ou do metro, por exemplo, e colocar para centímetro. Então observe, o número 10, exemplo. Eu tenho que posicionar ele aqui todo na casa do quilômetro. Pode colocar o zero aqui e o 1 de fora. Não cometa o engano de posicionar o 10 colocando o zero na casa do hectômetro, senão não vai ficar correto no final, tá bem? E eu vou acrescentar zeros. Por que eu acrescento zeros? Porque toda vez que eu caminho nessa direção aqui na tabela, eu estou fazendo uma multiplicação por 10 em cada casa. E todas as vezes que eu faço o caminho contrário, eu estou fazendo uma divisão por 10 a cada casa. Por isso que eu posso cortar os zeros, tá bem? Porque eu estou fazendo divisão. Quando eu vou no caminho, no sentido contrário, eu estou fazendo a operação matemática contrária à divisão, eu estou multiplicando. Portanto, eu acrescento zeros, que é o que a gente fez aqui. Olha só, coloquei o 10, acrescentei zeros, até chegar à casa do centímetro. E eu acabei descobrindo, então, que 10 quilômetros equivalem a 1 milhão de centímetros, tá bem? E aí transformei a escala gráfica em uma escala numérica. Aí é só representar colocando o número 1 na frente, 1 para 1 milhão, tá ok? Então, você vai seguir, tá bem, um pouco disso. Enviei outros vídeos aí para vocês através das plataformas que a gente tem utilizado para que você possa estudar, tá bem? Então, desejo que logo, logo a gente esteja juntos. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação que você precise conversar a respeito dos exercícios, é só entrar em contato comigo, tá bem? No mais, se cuide, fique em casa, alimente-se bem, curta a sua família, faça coisas saudáveis para o seu corpo, para sua mente, tá bom? E até a próxima. Fui. Bye, bye.